Check-up no rádio, hoje recebendo o médico cardiologista Tovander Weiden. Você pode mandar para cá a sua pergunta, o tema hoje é livre, o nosso WhatsApp é o 992053030. Tema livre é quando você faz qualquer tipo de pergunta aí, claro, voltada aí para a área do profissional médico, que é a cardiologia. Doutor Vander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho, que está nos estúdios também. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. Já tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ela quer saber o seguinte: doutor Wander, qual é o grau de confiabilidade daqueles aparelhos que a gente mede a pressão dentro de casa? Essa é uma excelente pergunta, Marcos. Dá um tema inteiro, né? Os modos de aferição da pressão. Esses aparelhos, eles tornaram possível para a gente ter uma melhor noção do que se passa acerca da pressão arterial dos nossos pacientes no cotidiano deles. De um modo geral, a gente tem uma boa dose de confiabilidade em relação a esses aparelhos. A única ressalva que se faz para esses aparelhos digitais é que depois de um certo tempo de uso, aí não há um prazo específico, 1 ano, 2 anos, a gente simplesmente não sabe. Esses aparelhos eles necessitam ser recalibrados. Você precisa confirmar se ele continua apresentando as medidas exatas. E a gente tem um problema que aqui na nossa cidade a gente não tem, infelizmente, nenhum profissional e nenhuma empresa específica que faça esse tipo de serviço de calibração desses aparelhos digitais. Mas, de um modo geral, para os aparelhos novos, eles são bastante confiáveis. Existem 2 tipos de tensiômetros, de aparelhos de pressão básicos, que a gente encontra nas farmácias à venda e que são recomendados para a maioria dos pacientes. Ele afere a pressão na região do punho, né? E o outro afere a pressão na região do braço, de modo mais ou menos semelhante ao que é medido nos hospitais e clínicas e unidades de saúde. Esses aparelhos que tem o manguito, como a gente chama, no braço e que medem a pressão no braço, de um modo geral a gente considera como mais confiáveis, porque sofrem menos variabilidade em relação à posição que se encontra o braço, o membro superior, para a medição. Os aparelhos de punho, a gente chama, ou de pulso, muitas vezes são chamados aparelhos de pulso, eles, além de sofrer com essa possibilidade de um descalibramento com o passar do tempo, eles também sofrem algum tipo de variabilidade que não depende do tempo de uso, pode ser já desde o primeiro dia. E essa variabilidade das medidas, ela acontece se você não posicionar adequadamente a sua mão na hora de fazer a medição. Porque o que a gente precisa, na verdade, quando a gente faz essas medições da pressão, Marcos, é tentar estimar a pressão que existe na artéria aorta, que é a principal artéria que nós temos no nosso organismo, no seu local de emergência, de saída, né, de dentro do coração. Então, a gente chama isso de pressão da raiz da aorta. Quando a gente faz uma medida de pressão, fulano está com a pressão de 12/8, ele pode medir no braço, ele pode medir no punho, ele pode medir no pé, na coxa, mas o que a gente está querendo saber mesmo, estimar, é como é mais ou menos a pressão na raiz da aorta, que é a pressão na saída do coração, que ela sim é um indicativo melhor e mais confiável do nosso estado de saúde. Por isso, já vou adiantando logo, talvez alguém pergunte, já vou logo adiantando uma resposta. É comum, de certa forma, que alguns pacientes apresentem uma pequena diferença entre a medição da pressão no lado direito, no braço direito e no braço esquerdo. Isso de certa forma, comum a gente ver acontecer. Não é anormal, desde que a diferença não seja mais do que 20 milímetros de mercúrio, ou 2 pontos no popular, para a pressão máxima, e não seja mais do que 10 milímetros de mercúrio, ou 1 ponto, para a pressão mínima. Então, num braço está 12/8, no outro pode estar 13, pode estar 14, ainda é normal. Pode estar 11, pode estar 10, ainda é normal. Se passar desses limites, dessa diferença for mais do que 2 pontos, ou mais do que 20 milímetros de mercúrio, aí realmente você está diante de um caso anormal. Isso porque existem particularidades, né, da própria anatomia do sujeito,
que são relativas ao membro, ao braço direito e ao braço esquerdo. Mas o que a gente quer, na verdade, é tentar estimar a pressão na saída do sangue no coração, no local, assim que ele sai do coração para a circulação sistêmica, que essa é a que a gente chama de pressão da raiz da aorta. Como a gente não tem como enfiar um catéter e medir lá o tempo todo, a gente tenta deduzir, né, tenta imaginar qual é essa pressão a partir da medida da pressão nos braços, que foi o que ficou mais prático e mais comum no dia a dia. Essa pressão do punho, ela precisa, portanto, estar alinhada com o coração. No braço, a gente também tem essa necessidade, mas é mais difícil de você desviar, porque o nosso braço, de modo geral, ele fica bem coladinho ao nível do coração. Não importa se é o braço direito ou o braço esquerdo. Eles estão no nível do coração. Dificilmente você levanta o ombro, levanta o braço lá para cima da cabeça para medir a pressão. Isso não faz o menor sentido. Todo mundo, quando mede a pressão, mede com o braço junto ao corpo ou no máximo estirado para frente, o que faz com que ele continue mais ou menos no mesmo nível do coração. Já a pressão no punho, né, já pertinho da mão, a gente tem muito mais mobilidade, né, com o nosso punho. Então isso pode fazer com que ele se desnivele mais em relação ao coração e pode gerar algum tipo de discrepância, de diferença de medições. Então são essas as considerações que a gente tem, mas de um modo geral a gente tem uma boa confiabilidade e sempre que possível a gente pede para essa é uma prática de rotina do consultório, a gente pede para os pacientes fazerem medições em casa, inclusive trazerem, e quando há alguma desconfiança de que o aparelho não esteja funcionando, o que a gente pede é para o paciente medir em casa, trazer medidas e depois, quando vier ao consultório, num retorno, numa próxima avaliação, ele trazer o aparelho para que a gente faça a comparação com os nossos aparelhos na clínica. Vamos ao zap do Panorama 95, tem perguntas, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Wander. Marcos, pergunta aí, doutor Wander. Uma pessoa, pronto, eu tenho 40 anos, minha mãe tem problemas de coração. Quais é os exames que eu posso fazer para possivelmente eu ter algum problema de coração ou não necessariamente eu vou ter? Me pergunta aí a doutor Wander, por favor. Um abraço, doutor Wander. Bom dia, meu amigo, tudo bom? Primeira resposta não necessariamente você vai ter. Existem muitas doenças cardíacas que têm um componente genético na sua transmissão. Então, se você tem a gente inclusive faz disso um critério para avaliação de determinadas doenças, especialmente a doença que é mais falada a respeito do coração, que é mais temida também, que é a angina e o infarto agudo do miocárdio, que são agrupadas com o termo de doença arterial coronariana. Para a doença arterial coronariana, importa se você tem um parente de primeiro grau, um pai, uma mãe, ou um irmão, ou até mesmo um filho, que tenha tido a doença jovem, né? Homem, no caso, antes dos 55 e mulher antes dos 65 anos. Nesses casos, pode existir algum fator genético envolvido, mesmo que ainda desconhecido, e a medicina não é capaz de identificar todos esses genes, mas a gente sabe que ele, assim, não é capaz de identificar do ponto de vista rotineiro, né, na clínica no dia a dia. Já existem genes que são associados a essas doenças, mas a gente não consegue fazer com que isso se transforme em uma pesquisa que você vai lá no laboratório e dose e saiba se tem ou não esse gene. Mas existem fatores genéticos envolvidos para muitas doenças cardíacas e isso é uma questão que a gente leva muito em consideração quando a gente está cuidando dos nossos pacientes, é saber se ao redor na família, aí não vale muito aquele primo por trás da serra, né, que a pessoa tem. O que vale mais são, o que pesa mais na genética são os parentes mais próximos que têm um compartilhamento genético maior. Via de regra, pai, mãe e irmãos. Ele disse que a mãe dele tem problemas cardíacos, isso pode significar que ele venha a desenvolver também, né, desde que tenha sido
uma doença que tenha correlação. Doenças, por exemplo, como a doença de Chagas, que é uma doença infecciosa, ela não tem nenhum potencial de transmissão de pai para filho, a não ser de mãe para filho, se a mãe já tiver com a doença de Chagas quando tiver gestante. Mas, de modo geral, as doenças, uma doença que é infecciosa, ou uma miocardite, por exemplo, que você pega depois de ter uma doença viral, ela não é transmitida de pai para filho. Já outras doenças genéticas, arritmias, uma própria propensão ao desenvolvimento de angina e infarto mais precoces, elas podem ter um componente genético e podem ser transmitidas de pai para filho. Mas não quer dizer que por poder ser transmitido, necessariamente vai ser transmitido. Então não quer dizer que porque você tem um parente que tem uma doença, você obrigatoriamente também terá essa doença. É preciso uma certa vigilância, mas também não dá para carimbar e dizer que a pessoa já tem a determinada doença. Com relação aos exames que ele perguntou, essa é uma pergunta que via de regra, tem uma resposta muito individualizada. Então, a gente não tem... Primeiro, teria que se considerar o próprio histórico pessoal dele, se já tem alguma outra... Mesmo que não tenha doença cardíaca, se já tem algum fator de risco, se tem pressão, diabetes, taxa, se está acima do peso, se tem algum sintoma, né, de dor no peito, de falta de ar, de palpitações, entender melhor qual é a doença da mãe, se é uma insuficiência cardíaca, se foi um infarto, se é alguma outra doença com componente genético, ou é uma doença que não se transmite, para poder a gente definir uma estratégia de investigação diagnóstica e de procura de doenças através de exames complementares. Via de regra, o exame mais apropriado para ser feito de modo inicial é o exame clínico, né? É uma boa conversa, uma boa anamnese e um bom exame físico. Fazer uma ausculta detalhada e, na maioria dos casos, fazer o eletrocardiograma, que é o exame mais simples, para a gente ter um rastreio e uma boa ideia acerca de doenças do coração. A partir disso é que podem ser solicitados outros exames, dependendo de caso a caso para o paciente. Existem vários outros exames cardíacos à disposição, mas aí não tem nenhum deles que já seja indicado logo de cara para fazer, para dizer assim, olha, vamos ver se você tem alguma doença cardíaca ou não. Eles têm um potencial de detecção individualizado para cada paciente. Outra pergunta aqui do nosso ouvinte: existe uma idade para você fazer o seu primeiro check-up ou só se sentir alguma coisa? Essa também é uma pergunta muito boa. Os especialistas não sabem, os especialistas incluindo eu, tá certo? Não vou transferir a responsabilidade para os outros, não. A gente não sabe do ponto de vista científico, certo, Marcos? O que eu estou falando aqui é do ponto de vista científico. A gente não, diferente de eu dizer para vocês, para você e para todos os nossos ouvintes, faça exercício, porque fazer exercício significa mais tempo de vida. Quem faz exercício, quem faz atividade física, ganha mais tempo de vida. Tem mais chances de não ter doença cardíaca, tem mais chances de viver mais e melhor. Pare de fumar, porque o cigarro ele reduz o tempo de vida das pessoas. Isso já é comprovado cientificamente. Diferente de uma frase como essa, que é dita com um respaldo científico, com uma base científica por trás, através de estudos de intervenção e observacionais em milhares ou, sei lá, milhões de pacientes. Diferente disso, para essa resposta, talvez o que se tenha muito mais na literatura seja a opinião de especialistas e o bom senso mesmo. A gente não tem nenhum estudo que mostre assim, essa pessoa vai começar o acompanhamento com 30 anos, essa vai começar com 40 e essa vai começar com 20. Vamos fazer 3 grupos e ver qual deles vai se beneficiar mais do início. Infelizmente, nunca foi feito um estudo dessa magnitude para saber qual seria a data apropriada para início de avaliação. Na própria fonte de avaliação, de atualização que eu uso, um portal americano, é curioso isso, porque tem um capítulo lá chamado Avaliação Cardiológica de Check-up, e ele fala num parágrafo acima que os pacientes deveriam fazer uma avaliação em torno de 35 a 40 anos de idade, e 3 parágrafos abaixo ele diz que a partir dos 18 anos é recomendado você fazer uma primeira avaliação cardiológica. Então, ele próprio não explicita, não explica direito acerca disso. De um modo geral, por bom senso, o que é que a gente recomenda? Que
pacientes na casa ali dos 35 a 40 anos de idade façam avaliação de rotina inicial e para pacientes que vão iniciar algum tipo de atividade física que possa envolver alguma competição, independente da idade, que eles façam uma avaliação cardiológica. Aí você pode ter 18 anos, 20, 25, não importa a sua idade, seria recomendado você fazer uma avaliação cardiológica inicial, porque para esportes competitivos, geralmente se faz esforços além dos limites possíveis e isso pode estar associado, embora seja um risco baixo, mas pode estar associado a um risco de algum evento cardíaco traumático. Então, nesses casos, se você for fazer uma atividade competitiva, você faz uma avaliação cardiológica inicial antes de começar a competição. Se você não vai fazer a atividade competitiva e não está tendo sintomas, habitualmente entre 30 e 40 anos, por volta dos 35 anos, é recomendado de ser feita uma avaliação cardíaca inicial. Tem mais pergunta no nosso WhatsApp? Bom dia. Bom dia, bom dia, Marco Jantas, bom dia, doutor Vanderwede. Me diga uma coisa, doutor, qual é a idade específica, assim, para a pessoa fazer um check-up anual? Começar a fazer um check-up anual, tem alguma idade específica ou vai variar de pessoas para pessoas? Até porque, Marco Jantas, o que o Flamengo vem fazendo com nós, eu acho que até as crianças vão ter que fazer revisão todo ano, por caridade. Eu vou já marcar a minha consulta. Só não torcer pro Flamengo, viu? Também pode procurar outro time, não existe outras formas de você cuidar do coração sem deixar torcer pelo Flamengo, não? Rapaz, com o que ele tá fazendo agora, não sei se tem muito jeito, não. Mas... como é que ele acha que o Galvão Bueno é teste para cardíaco, né? Pronto, exatamente. Curioso falar nisso, eu acho que até já trouxe aqui, Marcos, uma vez essa informação, como é interessante. E isso é real mesmo. É óbvio que, assim, para pessoas mais jovens sem histórico de doença cardíaca, isso a gente não quer fazer disso um assombro desnecessário. Mas tem um estudo que foi feito. Quando foi que foi a Copa na Alemanha, hein? Geraldinho que sabe de tudo. Foi em 2006. Andrei tá por aí, acho que não se lembra. Pronto, 2006. Em 2006 teve. Muito interessante. Em 2006 teve um estudo na Alemanha que foi para ver o horário de entrada dos pacientes nas emergências cardiológicas com angina grave, angina instável ou infarto agudo do miocárdio. E o que é que se viu? Nas horas que se seguiam aos jogos da Alemanha, já que o jogo foi feito lá e a Copa era lá na Alemanha, nas horas que seguia aos jogos da Alemanha, a entrada de pacientes nas emergências com queixas ou com quadros que eram compatíveis com angina e com infarto era muito maior do que o restante da semana, mesmo sendo na Copa do Mundo e inclusive comparado com os anos anteriores. Então eles fizeram, veja como eles fizeram um comparativo do mesmo dia, da mesma hora, é uma segunda-feira de manhã. Não, infartou porque era segunda de manhã. Não, mas não interessa, eu comparei com a segunda de manhã no ano passado. É a segunda de manhã, não, mas é porque é esse momento que a gente está vivendo aqui da Copa, mas eu comparei com um dia que não tinha jogo da Alemanha. E o que é que eles viram? Que esses eventos podem causar eventos cardíacos, esses eventos esportivos, né? Você torcer com muito afinco por um time de futebol pode resultar em problemas cardíacos, sim. Mas isso de fato, assim, o que se verifica eram pacientes que tinham já um histórico prévio, mas essas emoções, elas são tanto positivas quanto negativas, diga-se de passagem, né? Uma forte emoção positiva, ela tem o mesmo potencial de causar danos ao coração quanto uma emoção negativa. Quanto ao restante da questão, acho que já tinha sido respondido, né? Ele perguntou algo, foi bem semelhante ao que a gente já tinha respondido antes. Não é uma... eu diria que é individualizado, porque depende daqueles fatores que a gente disse, né? Se a pessoa pretende fazer algum esporte, se a pessoa está sentindo algum sintoma, mas de uma maneira geral, para pessoas sem sintomas e pessoas que não estão pretendendo fazer atividade física competitiva, em torno dos 35 anos de idade, é uma idade razoável, mais por bom senso do que por algum tipo de comprovação médica ou científica de que isso é necessário ou que
vai fazer uma diferença na vida. É um bom senso mesmo da gente. Doutor Wander, qual o exame que se faz para se descobrir se a pessoa é propensa a ter um infarto ou morte súbita? Já perdi 4 entes queridos dessa forma e agora estou muito assustada. Gostaria de saber se tem um exame específico para saber disso. Então, o problema dessa história, a gente entra aqui na seara da morte súbita. O problema dessa história, infelizmente, a gente não tem. É duro a gente dizer e triste, assim, chato até a gente dar esse tipo de resposta, de que a gente não tem um exame específico, porque de fato a gente não tem. Mas não existe por uma seguinte razão. A morte súbita, né, isso que foi mencionado aí, ela tem diversas causas. Você pode ter morte súbita por infarto agudo do miocárdio, você pode ter morte súbita por arritmias. São, via de regra, as 2 causas mais, do ponto de vista do coração, são as 2 causas mais conhecidas e comuns de você ter morte súbita. Dentro do grupo das arritmias, do grupo do infarto, aí você tem, a gente já comentou aqui, já tem alguns fatores pessoais, dieta, atividade física, estilo de vida, outros fatores de risco, e tem, obviamente, o componente genético. Algumas pessoas são propensas, de fato, a desenvolverem formas graves de infarto que resultam, não dá tempo de chegar ao hospital para ser socorrido, e aí acaba tendo a morte súbita. Por outro lado, há outros pacientes que têm arritmias. A arritmia, na verdade, é só o final da história da doença. O paciente, na verdade, tem uma outra doença antes, que muitas vezes não consegue ser identificada, e aí essa doença é que vai predispor o paciente à apresentação de uma arritmia grave. Aí existem várias doenças que podem causar isso. Vou citar 2, pelo menos aqui. Uma que seria, por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica. Ela, se eu não me engano, ela era não vou me arriscar a dizer não. Eu sei que a cardiomiopatia hipertrófica, ela pode chegar a causar arritmias graves e levar as pessoas à morte súbita, mas ela pode ser identificada. Ela é identificada, por exemplo, por um exame de imagem, que é um ecocardiograma, e existem doenças como as canalopatias, que são doenças de canais. São pequenos canais que a gente tem dentro do coração, que transportam sódio para dentro e para fora das células, e podem gerar arritmias graves. A canalopatia mais conhecida é a síndrome de Brugada, e ela pode provocar arritmias, e muitas vezes é difícil da gente conseguir, mesmo com os exames que a gente tem à disposição, da gente conseguir ter algum tipo de diagnóstico. Às vezes, quando o paciente apresenta um padrão específico no eletrocardiograma, que a gente chama de bloqueio de ramo direito com supradesnível de ST, você consegue ter alguma suspeição, mas às vezes isso passa completamente despercebido da gente. Essa coisa que eu disse que eu ia tentar dizer, achando que era cardiomiopatia hipertrófica, e depois voltei atrás, eu realmente não sei se era, de um jogador, aqui todo mundo sabe de futebol, aquele jogador da Dinamarca que estava na Eurocopa, que caiu no meio do jogo, e foi reanimado, ressuscitado. Aquilo ali foi uma morte súbita abortada. Ele teve a morte súbita, morreu, porque teve uma parada cardíaca, foi reanimado com sucesso. A gente disse que abortaram, cancelaram a morte súbita dele. Com muita sorte, ele teve... Erickson, exatamente. O jogador era Erickson. Aí eu não me lembro se era por cardiopatia hipertrófica. Eu sei que ele tinha alguma predisposição, alguma doença que gerou aquilo ali. Ali era uma arritmia, o quadro dele era uma arritmia. E são muitas as causas de arritmia. E vejam vocês, ele era um jogador profissional que estava numa seleção de futebol europeia. Então imagine a quantidade de exames que esse sujeito não fez para poder estar ali fazendo aquele jogo ali na Eurocopa. Ele deve ter passado por uma infinidade de exames que a gente não pensa nem em ter à disposição aqui na nossa região. E mesmo assim não foi detectado, e ele acabou tendo o evento. Por a felicidade dele, tinha à disposição o desfibrilador, foi reanimado e foi salvo do evento, e aí depois implantou o cardiodesfibrilador, que resultará, na verdade, na prevenção de novos episódios desse. Mas a gente não tem, infelizmente, a gente não tem um exame. O que a gente pode fazer é juntar. Tem a pessoa que nos
contactou aí, disse que tem 4 pessoas queridas próximas aí que tiveram esses seus eventos. Se forem parentes mesmo, é um alerta maior ainda, assim, para que se faça algum tipo de avaliação, mas não tem um exame específico, vai depender mais dos sintomas, do quadro do paciente, até do histórico familiar. Às vezes a gente pode lançar mão do que tem à disposição em busca de detectar alguma doença, mas sem nenhum exame que a gente diga, olha, ele vai fazer esse exame, se tiver é porque tem a doença, se não tiver é porque está livre. A gente tem à disposição alguns exames complementares, como ecocardiograma, teste ergométrico, rota de 24 horas, até outros exames mais complexos como ressonância magnética, mas nenhum deles, mesmo que venha negativo, garante com 100% de segurança que ele está livre desse fato. Viver é um risco, né? Viver é um risco para algumas pessoas um pouco mais, para outras um pouco menos, mas viver é um risco e às vezes a gente precisa conviver com essa ideia. É um pouco difícil, mas também não pode tomar muito a nossa cabeça, senão a gente fica paralisado pelo medo de acontecer determinadas tragédias como essa. No caso dela foi a mãe e os 3 irmãos. Pronto. Então, ela tem uma história de alerta. Com mãe e 3 irmãos. A gente tinha falado aqui antes, né, que habitualmente o histórico familiar que a gente usa não é dos primos por trás da serra, é pai, mãe e irmãos. Então tem mãe, tem 3 irmãos, são 4 parentes já próximos que têm algum tipo de relação. Então é recomendado de fato que se faça uma avaliação em busca de detectar precocemente alguma doença. O que a gente faz de ressalva é que isso não garante que a gente vá detectar, né? Se a gente detectar, ótimo, a gente já corre e trata, mas não garante que a gente vá detectar. Mas alguma coisa tem que ser feita. De fato, a gente concorda que alguma coisa tem que ser feita, porque pelo histórico familiar existe uma possibilidade maior do que se a gente comparar com uma pessoa geral da população. Olha, Dr. Wander Wade, ele é médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 994-22-3138, 994-31-0681. Dr. Wander, obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Marcos. São 7h34 minutos. 7h34 minutos. Olha, 7h34 minutos, confirmando 7h34.